A história da criação do universo, o tempo, o espaço, a matéria e energia. Bilhões de pessoas já leram ou ouviram o que a Bíblia diz sobre o início do universo. Esse relato, escrito há 3.500 anos, começa com a frase bem conhecida: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, pessoal, amados irmãos, hoje, neste vídeo, vamos tratar um pouco sobre esse assunto da história da criação do universo, o tempo, espaço, matéria e energia criado pelo Deus Todo-Poderoso, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, curte, comenta e compartilha, pois o seu like é muito importante para o nosso canal, para dar mais engajamento e o YouTube entregar nosso vídeo para mais pessoas. Agora vamos ao assunto do vídeo, sobre a criação do universo. Muitas pessoas desconhecem o fato de que os líderes da cristandade, incluindo os chamados criacionistas e fundamentalistas, distorceram o relato bíblico da criação. Isso mesmo, isso resultou em diversas histórias fantasiosas, bem diferentes do que a Bíblia realmente diz. Essas interpretações distorcidas são contrárias às evidências científicas. Embora essas histórias não estejam na Bíblia, elas fizeram com que muitas pessoas considerassem o relato bíblico um mito. A verdadeira história da criação registrada na Bíblia é desconhecida por muitos. É uma pena, pois a Bíblia apresenta uma explicação lógica e confiável sobre o início do universo. Além disso, essa explicação está de acordo com as descobertas científicas. Com certeza você se surpreenderá ao descobrir a verdadeira história da criação contada pela Bíblia. Só lembrando que nós já fizemos aqui no canal alguns vídeos sobre as verdades científicas contidas na Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, ok? Então agora vamos falar sobre o Criador que não foi criado. O relato bíblico da criação se baseia no fato de que existe um ser supremo, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Quem é ele? Que tipo de pessoa ele é? A Bíblia revela que ele é bem diferente das deidades veneradas pela cultura popular e pelas principais religiões. Ele é o Criador de todas as coisas, porém a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre ele. Deus é uma pessoa, ele não é uma força sem personalidade que vaga sem rumo pelo universo. Ele pensa, tem sentimentos e tem objetivos. Deus tem poder e sabedoria infinitos. Isso explica as estruturas complexas encontradas em todas as criações, principalmente nos seres vivos. Deus criou toda a matéria física, por isso pode-se concluir que ele não é formado por elementos físicos que ele mesmo criou. Em vez disso, ele é de natureza espiritual ou imaterial. A existência de Deus não é limitada pelo tempo. Ele sempre existiu e sempre existirá. Por isso, ele não teve um criador. Deus tem um nome que aparece milhares de vezes na Bíblia. Esse nome é Javé ou Jeová. Deus ama as pessoas e se importa com todos os seres vivos. Porém, você e muitos que estão assistindo esse vídeo podem se perguntar: quanto tempo Deus levou para criar o universo? A Bíblia declara que Deus criou os céus e a terra. Essa declaração, apesar de abrangente, não entra em detalhes quanto ao tempo gasto na criação do universo, nem quanto aos métodos usados para formá-lo. E que dizer de bem conhecida crença dos criacionistas de que Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas. Esse conceito, rejeitado pela maioria dos cientistas, é baseado no entendimento equivocado do relato bíblico, que, por exemplo, há um grande equívoco sobre essa questão de Deus ter criado o dia em 24 horas, como a gente conhece. Porém, vamos analisar o que a Bíblia realmente diz. A Bíblia não apoia os fundamentalistas, nem os criacionistas que afirmam que cada dia criativo foi de 24 horas.
A Bíblia usa com frequência o termo dia para indicar diferentes períodos de tempo. Em alguns casos, a duração desses períodos não é especificada. O relato da criação contido no livro bíblico de Gênesis é um desses exemplos. Pode ser que cada um dos 6 dias criativos mencionados no relato bíblico tenha durado milhares de anos. Antes do início do primeiro dia criativo, Deus já tinha criado o universo, inclusive um planeta ainda sem vida, a Terra. Tudo indica que os 6 dias criativos foram longos períodos de tempo, durante os quais Deus preparou a Terra para ser habitada por humanos. O relato bíblico da criação não contradiz as conclusões dos cientistas quanto à idade do universo. Outra pergunta recorrente, um questionamento que você pode estar se fazendo: será que Deus em algum momento usou a evolução? Muitas pessoas que não acreditam na Bíblia adotaram a teoria de que os seres vivos surgiram de substâncias químicas sem vida por meio de processos desconhecidos e acidentais. Supõe-se que, em algum momento, surgiu um organismo semelhante a uma bactéria que se reproduzia sozinho e que, aos poucos, deu origem a todas as espécies que existem hoje. Em resumo, isto significaria que, incrivelmente complexo ser humano evoluiu de uma bactéria. A teoria da evolução também é adotada por muitos que dizem aceitar a Bíblia como a palavra de Deus. Eles acreditam que foi Deus quem fez surgir a vida na Terra e que depois ele simplesmente supervisionou e talvez até conduzido o processo de evolução. Mas isso não é o que a Bíblia diz. O relato bíblico da criação não contradiz o que a ciência descobriu a respeito das variações que ocorrem dentro de uma categoria. De acordo com a Bíblia, Deus criou todas as categorias básicas de animais e plantas. A Bíblia também diz que ele criou um homem e uma mulher perfeitos, que eram capazes de amar, de ser justos, sábios e autoconscientes. As categorias de animais e plantas que Deus criou sofreram variações ao longo do tempo. Essas variações resultaram nas espécies conhecidas atualmente, que em muitos casos são bem diferentes umas das outras, mas continuam pertencendo às suas categorias. A criação revela a existência de um Criador. Em meados do século XIX, o biólogo britânico Alfred Russel Wallace chegou à mesma conclusão que Charles Darwin, de que a evolução teria acontecido por meio da seleção natural. Porém, dizem que esse renomado evolucionista comentou, abre aspas, para os que têm olhos que enxergam e quem tem mente acostumada a raciocinar, nas minúsculas células, no sangue, na Terra inteira e em todo o universo existe uma orientação inteligente e consciente. Em resumo, existe uma mente. Quase 2000 anos antes de Wallace ter dito isso, a Bíblia já havia declarado, abre aspas, pois as qualidades invisíveis de Deus são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas, mesmo seu supterno poder e divindade. Isso está na Cartas de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Que tal você tirar um tempo, de vez em quando, para meditar sobre as maravilhosas complexidades encontradas na natureza, desde uma simples folha de grama até os incontáveis corpos celestes? Pois, ao analisar a criação, você pode perceber que existe um Criador. Talvez você se pergunte, mas se existe um Deus amoroso que criou todas as coisas, por que ele permite o sofrimento? Será que ele abandonou sua criação terrestre? Como será o futuro? A Bíblia contém muitas outras verdades desconhecidas pela maioria das pessoas, verdades que foram soterradas por ideias humanas e interesses religiosos. Porém, todos esses questionamentos têm resposta. A gente também aqui no canal fez um vídeo sobre por que Deus permite o sofrimento. Eu vou deixar também fixado aqui abaixo nos comentários este vídeo para que você possa assistir e tirar suas dúvidas. Então eu espero que você tenha gostado desse assunto sobre um pouco da criação do universo. A gente vai trazer aqui mais vídeos mais complexos e mais explicados sobre essas questões da criação do universo, criacionismo e também evolucionismo, certo? Mas se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Eu vou deixar também
na descrição deste vídeo alguns vídeos sobre apologética, sobre o ateísmo e algumas questões respondidas, certo? A gente tem aqui o vídeo sobre 10 questionamentos sobre o ateísmo. Eu também vou deixar aqui na descrição e a gente vai fazer muitos outros vídeos com esses temas sobre ateísmo e apologética, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.